Feliz sábado para todos os nossos irmãos e amigos da Escola do Pensar. Hoje, 20 de janeiro de 2023, estamos aqui iniciando mais uma live de Pôr do Sol. E a nossa oração é pelos todos os participantes da Escola do Pensar. Quando eu digo todos, inclui alunos, professores, funcionários e colaboradores, famílias, etc. Santo Deus e Eterno, aqui estamos para mais um dia, agradecidos por uma semana que passou. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo, 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 digno de toda honra e toda glória, digno de toda adoração em todas as coisas que existem, que foram feitas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nosso assunto de hoje fala de relacionamento com Deus. Será que nós já pensamos o tamanho de Deus e o tamanho da gente? É infinitamente diferente. Deus é infinito, Ele é grande. Ele é grande em tudo, em misericórdia, em poder, em sabedoria. Ele é a própria sabedoria, Ele é a própria bondade. Deus é a salvação. É a criação. E Ele permite relacionamento próximo em termos com Ele, porque Ele tem conosco. E interessante ainda é que Ele um dia é quem nos procurou. Não foi o homem quem procura a Deus, Ele é quem nos procura. Ele sabe da nossa fragilidade, principalmente depois do pecado, que Jesus sarou o pecado perante Deus. Então, Deus nos amou primeiro. Vamos então encontrar versos que falam desse relacionamento. O primeiro está em João 17:3, que diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É uma frase de direcionamento a Deus, procurando a Ele, já que Ele já nos procurou, nos mandou cartas, e nós somos gratos por essas cartas que Ele nos enviou, e agora devemos responder essas cartas, responder com amor, com respeito, com adoração a esses recados que Ele tem nos dado. Em 1 João, capítulo 5, verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para o reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quantas palavras confortadoras. Agora, em João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Estamos falando de relacionamento. Cristo se relaciona conosco dessa maneira, comparando pastor e ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Nós somos as ovelhas, Jesus é o bom pastor e o Pai é quem é dono do pastor e das ovelhas. Isso é muito confortador. Veja que amor Ele tem para conosco. E quais são as características da ovelha? A ovelha segue o pastor. E as ovelhas não duvidam, elas vão, elas seguem. E quando elas sofrem, elas ficam caladas. Quando o pastor chama, ela reconhece a voz do pastor e segue. Essa é a lição que esse verso quer dar para nós. Seguir o pastor, o bom pastor, que é Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, lemos o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. É uma prova de relacionamento. Aqueles que eu amo, que o seguem, Ele está próximo. Ele defende, Ele advoga. Ele não pode fazer isso para aqueles que praticam o mal. E o que é praticar o mal? É cometer desobediência à sua palavra.
Nós precisamos ser obedientes. É uma virtude, é obedecer a virtude. Obedecer a quem? Aquele que é verdadeiro. E há alguma dúvida a respeito de Cristo? Se você tem dúvidas a respeito de Cristo, estude mais, ore mais, peça ao Espírito Santo este conhecimento, um conhecimento profundo daquele que é o nosso Salvador. Mas ele, antes de ser Salvador, ele foi o nosso Criador. Jesus estava lá no Éden, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, criando a cada um de nós, quando criou os nossos primeiros pais. E ele nos amou desde ali. E ele sabia que o homem poderia pecar. E se o homem pecasse, ele daria a vida pelo homem. E foi o que aconteceu. Mas ele nunca nos abandonou. Ele foi atrás. E nós sabemos que ele procurou o homem, dizendo, onde estás? E o homem se escondendo de Deus por causa do pecado, por causa da vergonha. Mas ele procurou. E ainda hoje ele nos procura. O Espírito Santo é o agente da procura. É o agente que nos busca até encontrarmos. E quando ele nos encontra, nós devemos ser solícitos a ele, não rejeitando. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. É o que é dito na palavra de Deus para este assunto. Romanos 10, 17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se você não tem fé, procure ler a Bíblia, procure a pregação, procure alguém para ajudar você. Isso é bíblico também, procurar alguém que pode ajudar a ensinar, a encontrar a Jesus. Estaremos fazendo o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usa pessoas, ele usa até mesmo animais e coisas para chamarmos a atenção. Vamos ouvir sempre esta voz, que é uma voz de amor. Agora vamos para Apocalipse 3:20. Vamos ver o que diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que amor maravilhoso Deus tem por nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Veja que Cristo, ele está batendo a nossa porta e a nós convém abrir a porta e reconhecermos que é Cristo. Devemos tomar cuidado que muitas vezes o inimigo pode bater e ele entra sorrateiramente enganando. Vamos provar se o chamado é divino. Como é que você pode provar que o chamado é divino? Através do estudo das Escrituras e através do pedido do Espírito Santo. O inimigo, ele é intruso. Quantas vezes ele quer nos convencer de alguma coisa e quando a gente vai consultar a Bíblia, estamos errados? Quantas vezes eu encontro pessoas que, achando que depois da morte, já vai para o céu, para o purgatório, alguns até acham que vão para o inferno. Não, a Bíblia é clara, Deus deixou claro, quem morre vai para a sepultura e fica ali até o dia que Cristo vem buscar. Cuidado nesse engano. A palavra de Deus, em lugar algum, fala que a pessoa morre e já vai para o seu destino eterno. Mas o ladrão da direita foi, não. Lá, Jesus disse o seguinte: em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando? Quando ele vier buscar. Cuidado nesse chamado que parece estar certo, mas ele está errado. Vamos então, João 6,35. Apóstolo João, capítulo 6, verso 35, que diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida para nos alimentar. E agora, que pão é este? Qual é o pão que ele é? 6
53, vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tendes vida eterna em vós mesmos. Ele fala aqui de que temos que comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Mas como é isto? Vamos ver do 56. Diz assim: quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E agora no verso 63, ele vai dar uma explicação muito valiosa. É o último verso que está aqui para lermos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Então, a carne aqui sai de cena. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O que é que significa mesmo a carne e o sangue? As palavras de Cristo. Ele é chamado do Verbo. Lá em João, no primeiro capítulo, ele diz que o Verbo é Deus. O Verbo estava com Deus. Verbo é palavra. Então devemos ouvir a palavra. Aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e segue, é como que ele esteja comendo a carne e bebendo o sangue. Eu sei que muita gente às vezes até pensa que a Santa Ceia é a carne e o sangue de Cristo. Ali é símbolo. A verdadeira carne de sangue de Cristo é a sua palavra. A palavra é que vivifica. A palavra de Cristo é Ele. Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é o ensinamento, Ele é a inteligência, Ele é a salvação, Ele é a redenção. Então, devemos ouvir o que Cristo fala. E quando chega na hora da Santa Ceia, é um símbolo de que nós ouvimos a palavra e que Ele morreu em nosso lugar. E Ele diz também: eu só estarei presente noutra ceia quando chegarmos na casa de meu Pai. Ainda não chegamos. Naquele dia, depois que nós ouvirmos a palavra de Cristo, crermos na sua salvação, na vida que Ele nos dá, então um dia vamos ter uma grande ceia, quando Ele estará presente como Ele prometeu. Então a palavra de Deus é Ele, é a carne e o sangue de Cristo, é a sua palavra, e a obediência é o comer, é o beber. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar agradecendo a Deus por essas bênçãos extraordinárias. Pai misericordioso, mais uma vez, nós estamos aqui para agradecer e louvar e bendizer o Teu nome. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te louvar e bendizer. Queremos um dia, Senhor, em breve, estarmos eternamente com Cristo, louvando e bendizendo o Seu nome. Pai Santo, nós não somos dignos, mas pelo sangue de Cristo, que nós possamos ser merecedores disto, com perdão de todos os pecados. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e até a próxima semana.